Entrou em funcionamento hoje um sistema de controle de ponto de servidores comissionados da Câmara de Ribeirão Preto. A intenção é evitar fraudes, já que esses funcionários faziam apenas o registro manual da presença. O novo sistema é pelo telefone celular e também está sendo usado pelos servidores efetivos da Câmara. Steve é assessor do presidente da Câmara e agora registra o ponto assim, por um aplicativo no celular. Fica tranquilo, acho que o servidor ele consegue se policiar bem, ele tem um sistema que ele pode acessar e ver ali o seu controle, a sua marcação. Ele vê o horário, a jornada que ele cumpriu diariamente e a necessidade de compensar ou não no dia seguinte. Às vezes a gente chega aqui 7, meia, 8 horas da manhã, tem a sessão às 18 horas, acaba às 20, 21 horas. No outro dia a gente faz a compensação justamente para não gerar um acúmulo, né? Agora é para valer. O sistema de ponto eletrônico começou a funcionar na Câmara para os 93 servidores efetivos que passavam pelo antigo ponto digital e também para os 106 comissionados, nomeados pelos vereadores, que antes faziam o controle apenas por relatório de atividades. Uma das polêmicas envolvendo a instalação do ponto eletrônico aqui na Câmara de Ribeirão Preto está relacionada com os assessores dos parlamentares, que são comissionados e agora precisam registrar o ponto, assim como os servidores efetivos. E isso pode gerar um outro tipo de problema. O assessor que estiver trabalhando fora da Câmara poderá fazer o registro de outro local pelo celular, desde que dentro de Ribeirão Preto. O sistema informa a localização por georreferenciamento. Para o vereador Marcos Papa, há risco de ações trabalhistas se o controle não for rigoroso. O que eu tenho alertado a mesa diretora, a presidência e a sociedade, a cidade de Ribeirão Preto, é que pode acontecer a criação de um gigantesco passivo trabalhista. Por exemplo, eu peço para o vereador me acompanhar no final de semana numa reunião da Associação de Moradores de um bairro. Isso é no sábado, é no domingo de manhã, ele vai picar ponto. Ele vai bater ponto no sábado e no domingo de manhã. Minha assessoria de imprensa precisa preparar uma matéria no domingo. Isso rotineiramente acontece. O meu jurídico precisa preparar um requerimento, uma denúncia ao Ministério Público no final de semana, porque logo na segunda-feira cedo a gente tem que fazer isso. É evidente que quando esse servidor não estiver mais aqui na Câmara, ele vai entrar com uma ação trabalhista. E quem vai pagar isso é o bolso do Ribeirão Pretano. Até agora a Justiça do Trabalho não se manifestou como vai funcionar esse ponto eletrônico que está sendo feito. O registro do ponto eletrônico também pode ser feito por um dos 2 computadores como este, instalados na recepção dos 2 prédios. Washington prefere assim. O meu pedido em relação à assinatura do ponto é que ele não fosse pelo celular, fosse por computador fixo, porque eu não trabalho com internet no celular, eu tenho 63 anos, isso para mim é uma coisa estranha, né? Isso foi resolvido, eu já tá batendo ponto no computador, está tudo certo. Quanto a isso, em nenhum momento eu resisti quanto ao ponto, mas com a forma como o ponto seria batido. Washington era contra o ponto para os comissionados e procurou o jurídico da Câmara, munido de uma decisão da Justiça em caso semelhante. De uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz que é incompatível ponto com comissionado, não em razão das pessoas que não batem ponto e não trabalham, que é o que sempre se diz, mas em razão das que trabalham e que não podem ultrapassar a jornada de trabalho máxima para os comissionados, diferente do funcionário de carreira, que pode receber hora extra e pode fazer compensação em banco de horas. É terminantemente proibido pelo Tribunal de Justiça pagamento de hora extra e compensação para o funcionário comissionado. O presidente da Câmara, Alessandro Maraca, defende o novo sistema e diz que segue as recomendações do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Esse apontamento levava em conta a diferenciação que se fazia do servidor efetivo, que é aquele concursado que tinha que bater o ponto obrigatoriamente, e do comissionado que só fazia o registro por escrito desse ponto. Isso causou para a gente um problema já esse ano com uma assessora, que foi sanado, os valores foram devolvidos, mas nós precisávamos de atender a essa determinação do Tribunal de Contas e criar um mecanismo que já é utilizado em outras casas legislativas, em outros níveis de legislativo, mais rígido e mais complexo. A mudança no sistema do ponto foi agilizada depois de uma denúncia. Em março, uma assessora do vereador Lincoln Fernandes, que passava a semana no Rio de Janeiro, tinha declarado presença no trabalho por meio da folha de ponto.
Érica Juliana Custódio Vieira foi demitida e devolveu o dinheiro recebido enquanto estava na praia. Segundo este advogado, o novo sistema não é infalível, mas representa um avanço. E lembra que os servidores que burlarem o ponto ficam sujeitos às penalidades previstas em lei. Caso o servidor público, ou seja, o efetivo, venha a burlar o sistema de controle de ponto, ele responderá num processo administrativo, podendo ser punido com a exoneração do cargo, a demissão do seu cargo efetivo. Já o cargo comissionado que for identificado burlando esse sistema, terá sim responsabilização civil e criminal, mas de imediato pode sim o presidente da Câmara, que é o detentor do direito de nomeação, exonerá-lo do cargo imediatamente. Outra preocupação é com as horas extras. No caso dos comissionados, especialmente os que fazem jornada extraordinária, o controle é de responsabilidade dos vereadores. Matheus Moreno já fazia esse controle do assessor antes do novo sistema. Eu acredito que todo mecanismo e todo item que venha a trazer mais transparência e mais credibilidade no setor público é fundamental. Eu acredito que sim, e que vai melhorar bastante. O presidente da Câmara diz que há mais vantagens que desvantagens no registro eletrônico do ponto e que também está previsto o banco de horas, inclusive para os comissionados, para evitar dor de cabeça. A gente também vai regulamentar essa questão do banco de horas, justamente pelo dia em que esse assessor estiver com o vereador em determinada tarefa externa e, de repente, ele ultrapassar o horário dele. Ele vai poder fazer, então, o chamado banco de horas e ter um desconto aí no horário, dependendo do tanto que ele trabalhou. O que ele tem que cumprir é a jornada semanal dele aqui. Esse sistema de controle por meio de um aplicativo no celular já é usado pela Câmara Municipal de Vinhedo, na região de Campinas. O registro para concursados começou a ser feito em 2010 e no ano passado para comissionados.